Segunda-feira, começando a semana. E como que você está aí? Já foi para o trabalho? Você está acordando ainda? Como que você está? Nós aqui estamos muito felizes por estar junto com você aí na sua casa, onde você está, juntinho de você, para estudar mais a lição e aprender mais de Jesus, do Mestre dos Mestres. E a lição de hoje tem como título Vida de Ministério. Mas antes, a produção me falou que preparou aí uma surpresa, que eu nem sei o que é, Tarcísio. Eu não sei de nada. Não sei, eles falaram que tem uma surpresa aí pra gente. Vamos ver então? Olha só! É aquilo que a gente falou no sábado, certo? A introdução de sábado. Sim! Essa aqui foi a minha primeira vez no projeto online com Deus. Olha a diferença do cenário, gente, as coisas. Nossa, verdade. Você também tá bem diferente, Bem né, diferente. Tarcísio? E olha, não tinha headset, era microfone aqui de mão. Eu lembro que tinha os Olha. meninos aqui com celularzinho. Igual a produção falou, eles tinham um celular e um sonho naquela época. Olha. E olha onde os sonhos levaram eles agora. Que Tá bênção, hein? Que legal, que surpresa boa. Tudo aqui diferente agora. Que legal, gente. E aqui o Luan também, que é o idealizador do projeto, ele que começou, deu start aqui nesse projeto Com o celular e o maravilhoso sonho. aqui. É isso aí. Ai, que bacana. E daqui a alguns anos virar o Tarcísio aqui novamente, quem sabe com um cenário diferente. Terceira vez, aí sim. Já pensou? Olha, isso mesmo. Que bacana, gente. Surpresa boa aí pro Coisa pessoal. boa, hein, galera? Tá assistindo também. Muito bom, gente. Então vamos lá, ó. Na lição de segunda, está falando sobre a vida de ministério. Jesus ele veio a este mundo para servir, para cumprir uma missão. Mas antes disso tudo, pessoal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, ative as notificações também. Também vocês podem estar seguindo no Instagram, Projeto Online com Deus. Então, sigam-nos aí para vocês acompanharem essas lições e esses momentos tão importantes, né, Tarcísio? Isso aí. Muito bom. Pessoal, e a lição, né? Falando da vida de ministério de Jesus, Tarcísio. Jesus veio a este mundo e ele não veio para ser servido, não é isso? Ele veio para servir. E na lição aqui, fala sobre algumas coisas de Jesus, né? Fala que Jesus ele venceu tentações. Isso. Não é? Jesus ele curou a sogra de Pedro. Jesus ele expulsou demônios. Ele fez muitas atividades. Ele estava totalmente em serviço, a serviço de nós, seres humanos. E assim, imagina, Jesus ele tinha muitas atividades. Ele veio para cumprir uma missão muito grande. E ele, mais do que tudo, né? Ele sentia a necessidade de ter uma comunhão com Deus, com o Pai. E ele buscava o auxílio divino para poder enfrentar as tribulações que ele iria enfrentar. Imagina, Jesus, ele tinha uma missão muito grande e ele sabia que ele precisava orar, ele precisava passar tempo com Deus para poder conseguir realizar o que ele precisava realizar. E olha que interessante, a lição me falando que o próprio Jesus, por ser filho de Deus, a gente poderia imaginar, nossa, mas ele podia ter todas as regalias do mundo e não precisava ter essa comunhão, porque ele era o próprio filho do Deus vivo. E assim, mesmo sendo filho do Deus vivo, ele sentia essa necessidade. Então, é tanto que ao decorrer das lições, até deram uma nomenclatura para Jesus, que era Jesus o madrugador. Eu achei muito interessante, porque a gente consegue entender que mesmo sendo filho de Deus, Todo-Poderoso, ele tinha essa necessidade de buscar, de ter comunhão com o Pai, de tirar essas horas preciosas para ele recarregar as energias. Porque a gente sabe que o ministério de Jesus não foi fácil. Ele passou por muita coisa e, assim, mesmo sendo filho de Deus, ele tinha aquela sobrecarga. Ele tinha muito trabalho, porque ele veio para servir. Então, imagina você servir multidões, cidades e cidades. Ele podia também ter exaustão. E como que ele recarregava as forças dele? Buscando o Pai. E assim, no capítulo 1 de Marcos, ele é crucial para a gente poder entender o ministério de Jesus, justamente porque lá nesse livro, a gente consegue entender como que era essa aproximação de Jesus com Deus, o porquê que ele buscava de madrugada, porquê que ele sentia essa necessidade, porque ele separava esse tempo para buscar a Deus, porque ele também tinha essa necessidade. Ele sabia que pela natureza humana dele, ele seria incapaz de aguentar toda a pressão do mundo se ele não tivesse o quê? A A comunhão com o Pai. E olha que interessante, o próprio Jesus tinha essa necessidade. Então assim, quem somos nós?
para não fazer igual a Cristo. Sim, e na lição achei bem interessante aqui uma parte que fala que Jesus se levantava de madrugada para falar com o Pai e assim receber poder e direção. Então ele precisava de direção para as coisas que ele precisava fazer e ele sabia que ele sozinho não poderia fazer, ele precisava do auxílio, ele humanamente falando não poderia fazer as coisas, então ele precisava para ter direção. Então para nós, quantas lições, né, nós podemos aprender disso da vida de Jesus? Precisamos muito dessa direção dele. E que a gente que podia ver isso na Bíblia, né? Lá em Marcos 1:35. Ah, sim, eu leio aqui então, o que está falando. Diz assim, reforçando o que a gente está falando. E de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto. E ali orava. Tem estudiosos que falam que essa hora seria 3 da manhã, antes do dia clarear, né? Que fala bem antes do dia clarear. Então, esse era o hábito de Jesus, que levantava sempre de madrugada. De madrugada. Né? Por isso o madrugador. O madrugador. Né? E aí é aquilo que a gente falou lá no comecinho da lição de domingo. A importância nas primeiras horas do nosso dia, a gente ter esse hábito de buscar a Deus. O próprio Abraão fazia isso, o próprio Jesus fazia isso. Então, assim, são pessoas que a gente tem que tirar o maior exemplo possível de seguir essa vida também. Essas diretrizes que eles nos ensinaram através do Evangelho. Com certeza. E daí, assim, você pode acordar cedo, ali nas primeiras horas. Se você também quiser ter esse hábito de madrugada, eu já orei muitas madrugadas, às vezes acordo também. E é muito importante para a gente poder fortalecer a nossa comunhão e tudo mais, né? Então as pessoas que estão nos assistindo podem fazer isso também, seguir o exemplo de Jesus de madrugada, nas primeiras horas do dia. Esse é o essencial. E sabe por que a importância de madrugada? Justamente porque é aquele momento onde você tem a maior tranquilidade. Você não tem muitas coisas que tiram o seu foco, a sua atenção. Não tem, sabe, muitos obstáculos que te impeçam. A mente está ali, a sua mente está ali. Não tem tanto barulho. Exato. Então, assim, tudo isso faz com que a gente tenha um ambiente propício a ouvir melhor a voz de Deus. Verdade. Porque, assim, muitas vezes, nesse mundo caótico, é muito difícil a gente conseguir compreender a voz do nosso Criador. Então, assim, de madrugada, onde não tem muitos impedimentos, você está de livre acesso a ele. Olha que bonito, né? E tem muitos benefícios, né? É muito benefício. Quando a gente pensa assim, né? Ah, vou tomar um remédio e tal, porque eu quero ficar bem, eu vou ter os benefícios. E esse é o próprio Jesus, né? O curado. Não existe remédio, é curédio, né? Exatamente. Ele é o que vai realmente nos ajudar em tudo. E responde aqui para nós, Tarcísio, fazer uma pergunta aqui sobre o livro de Marcos, né? Por que esse capítulo de Marcos 1 seria eficiente para descrever quem é Jesus? Por que esse capítulo seria eficiente? Olha que interessante. Aqui na própria lição, logo no comecinho, ela vem falando que o Evangelho de Marcos, ele é um livro com ritmo muito acelerado. Porque ele destaca o poder de Jesus sobre o pecado e as aflições humanas. Então, assim, é um livro que a gente entende um pouco da natureza humana de Jesus. Então, a gente entende por que dessa necessidade dele buscar, dele orar, dele sempre estar em comunhão com Deus, Pai, porque ele sentia essa necessidade justamente para ter uma direção, para ele ter um norte de para onde ir, o que fazer, como fazer. Então, tudo isso, o próprio Jesus buscava orientação divina para alimentar a natureza humana dele, para ele ter as melhores decisões. Olha só, incrível isso, né? Muito bom. E qual é a chave especial, Tarcísio, do ministério de Jesus, que também podemos usá-la hoje? Isso aí é no finalzinho da lição de segunda-feira, que termina com a seguinte frase: o segredo do sucesso de Jesus em seu ministério era reservar um tempo diário para a comunhão íntima com o Pai. Então eu destaco aqui o diário e uma comunhão íntima. Então, assim, não é algo que eu preciso fazer esporadicamente, ou eu quando sinto necessidade. É algo que precisa fazer parte do meu dia a dia, da minha rotina, da minha semana. Então, assim, todos os dias eu preciso de um tempo especial e separado para Deus. Então, esse tempo eu não abro mão, esse período é exclusivamente para eu me dedicar a fortalecer e exercer a minha comunhão com Deus Pai. Isso mesmo, né, Tarcísio? Muito bom. Então, com este pensamento, faça uma oração para nós. Com certeza. Oremos então. Pai amado, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho conosco. Que só possa nos abençoar
durante essa semana, que o Senhor possa vir a nos guiar aqui, para que nós possamos ter em mente tomar as melhores decisões. Sabemos que isso somente será possível se a gente ter uma relação íntima contigo. Então, que o Senhor possa nos capacitar cada dia mais, para que nós possamos ser semelhantes a Jesus e também te procurar, não somente naquilo que for necessário ou conveniente a nós, mas que isso possa se tornar um hábito de nossas vidas, que o Senhor possa nos ajudar a sempre te procurar, sempre exercer essa fé, essa comunhão, e esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, Tarcísio. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Até mais.